Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje a gente vai para o nosso penúltimo encontro dessa série, a nossa quarta aulinha sobre abertura de caminhos. E o caminho que a gente vai explorar hoje, percebam como já está na sintonia, é a imperfeição. Não só da minha dicção, mas a imperfeição, a humanização da vida. Olha que interessante. Se tem uma coisa que abre os nossos caminhos, é fazer o quê? Caminhar dentro do caminho. E a gente faz com o quê? Com o nosso corpinho humano, com a nossa mente imperfeita, em construção, com as nossas emoções que são neutras. Pois é, as emoções são neutras. Você nunca parou para pensar nisso? A gente julga as emoções. Raiva é ruim, tristeza é ruim, alegria é bom. Mas não. As nossas emoções, elas têm as suas características, assim como a individualidade da personalidade de cada um. Quem julga se é bom ou se é ruim, somos nós, com o nosso ponto de vista, né? A gente já não conversou sobre isso tantas vezes aqui. Às vezes uma coisa que é bom para alguém é ruim para outra, né? Uma pessoa que é super racional pode julgar, né, uma emoção como a reclamação, algo assim, a lamentação, como algo extremamente ruim. Outras pessoas que são super emotivas, elas precisam desse momento de tristeza. Tem uma paciente querida minha, canceriana, né, o clássico do bullying da astrologia, e ela falou assim: Dri, parece que eu preciso olhar para as dores que eu vivi nos últimos anos. Eu falei: precisa mesmo, minha querida. Tua lição de casa esse mês vai ser chorar muito. Você vai pegar um caderninho, você vai anotar tudo que você viveu de dolorido nos últimos meses e você vai chorar muito, vai entrar em contato com tudo isso. Essa lição que eu passei para ela, servia para ela. Talvez para uma outra paciente minha que é ultra racional, eu tenho algumas inclusive que são bem assim, imagina nunca que eu ia passar uma lição de casa para elas, porque elas iam achar um saco, não ia ter nenhuma serventia para a vida delas, né? Então, por que eu tô trazendo, né, todo esse cenário, toda essa lembrança da nossa individualidade, do quanto é importante a gente olhar para isso tudo? Tem uma coisa que nós temos em comum, meus queridos, aqui nesse canal, nessa família Hoje Eu Me Sinto. Não é à toa que é um assunto que eu trago tanto, né? É algo que eu trabalho muito com os meus pacientes. É algo que eu trabalho muito com os meus alunos e eu sei que é um ponto forte ou fraco, né? De novo, aqui entraria um julgamento, mas é um ponto em mim que é essa questão do perfeccionismo. Mas falar a palavra perfeccionismo é muito generalizante, é muito pouco. Portanto, traz o seu café, tá bom? Você tá com o seu cafezinho, com a sua água aqui, porque a gente vai bater um papo. Tá? É nossa aula número 4 e dentro do nosso programa Abertura de Caminhos, né, que vocês já sabem o que está acontecendo, né, a gente vai fechar inclusive as matrículas aí nos próximos dias e por isso que essa é a nossa penúltima aula aberta aqui. Amores, a gente precisa olhar para as nossas imperfeições e entender a vida como um aglomerado de imperfeições. Por isso que dentro do programa, se eu não me engano, também acho que é a penúltima aula, não tenho certeza agora qual que é a ordem dela, mas a gente tem uma aula / sessão terapêutica específica sobre fazer acontecer dentro da imperfeição. Então, eu pedi para você trazer o seu café porque eu vou contar alguns causos que foram muito recentes, que foram muito sincrônicos e que eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer, claro, não dentro do mesmo cenário, mas vocês vão pegar alguma cena da vida de vocês aí bem corriqueira e vão entender onde que o bendito do perfeccionismo, a nossa autocobrança, a nossa exigência, a expectativa que a gente gera dentro de um ideal na nossa cabecinha que acaba com a nossa vida. Por isso que a gente às vezes entende que os caminhos estão errados, estão fechados, que as coisas não dão certo, que eu faço e nunca tenho resultado. Nada disso é verdade, mas a forma como a gente reconhece as coisas, aí é que tá o problema. Aí é que a gente precisa entrar com o tratamento, né? Então vamos aos causos, deixa eu ver aqui, né?
se tem mais coisa antes que eu preciso falar para vocês. Não, por enquanto vamos aos causos. Dias desses, né, como não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas agora estamos em maio, época de Dia das Mães, já até conversei com vocês e me emocionei inclusive, né, em um dos outros vídeos, e nesse mundo de Dia das Mães, a gente que tem filho pequeno, vira e mexe as escolinhas fazem algum evento pro Dia das Mães, né? Foi engraçado que eu me toquei, né? A Nina tá com 5 anos agora, mas eu nunca tinha ido na escolinha, na creche dela, fazer evento de Dia das Mães. Mas é por quê? Porque a gente tava em pandemia, né? Então eu falei, é por isso. Eu achei que aqui no Canadá não era comum, né, fazer esse tipo de coisa, porque no Brasil, eu lembro quando eu era criança, todo ano tinha apresentaçãozinha do Dia das Mães, né? E aí eu falei, ai meu Deus, né? Aqui não tem, aqui a gente tava em pandemia, por isso que não tinha. Então esse ano foi o primeiro ano que eu fui, e inclusive foi hoje, por isso que eu tô bem fresquinha pra contar. Mas antes de contar o meu caso, eu queria contar o caso da minha paciente, que também foi essa semana, e ela veio com uma certa dor, relatando pra mim, poxa, Adri, eu tive uma expectativa para esse encontro, essa apresentaçãozinha da escola da minha filha, mas chegando lá, ai, vida real, né? Por isso que eu falei, traga o teu cenário, porque vai fazer sentido para você, tá? Então ela falou assim, poxa, chegando lá, tinham outras mães, eu acabei me comparando com essas outras mães, eu esperava um comportamento da minha filha, chegando lá ela não teve o comportamento certinho como eu gostaria, né? Então por isso que eu tô falando, perfeccionistas aqui da família hoje eu me sinto, se apresentem de coração aberto, porque a gente precisa, sabe? Tirar esse peso, gente. A gente precisa tirar essa dor. Então, naquele momento que eu estava escutando a minha paciente, e eu sei que como terapeuta, a gente direciona a pessoa de uma forma, mas não dá para tirar a mãe de dentro de mim quando eu tô atendendo uma paciente. Não dá para tirar a mulher de dentro de mim quando eu tô atendendo uma paciente. Então, quando esses causos, a gente troca esses causos, não é a Adriana terapeuta apenas que tá lá falando com aquela pessoa. É a Adriana que também é mãe, é a Adriana que quer abraçar aquela mãe que fala, eu entendo o que você tá me falando, dói mesmo, né? Então, foi isso que eu falei pra ela, eu falei assim, poxa, eu imagino, né, o quanto é frustrante pra você imaginar, poxa, um dia tão especial e a filhinha dela é pequenininha, ainda bem mais novinha que a Nina. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, é dolorido, porque a gente quer viver, né, um cenário bonito dentro daquela expectativa, só que a vida real acontece. E na maioria das vezes não é tudo bonitinho como a gente espera que seja. Só que dói, né, gente? Porque a gente vive dentro de uma cabeça que gera expectativa, né? É muito fácil falar, não crie expectativas para não ter frustração. Então você tira o seu cérebro, tira o seu corpo humano, né? Tira o planeta Terra do contexto, porque, gente, que botão que você aperta para não ter expectativa? Oi? Não dá, né? A gente tem, é natural, é normal. Mas o que eu quero trazer para nós é essa reflexão sobre o quanto a gente coloca de peso e importância dentro dessa expectativa. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que a gente não pode de jeito nenhum deixar acontecer. Porque é aí que a gente começa a criar os problemas. A gente começa a viver dentro de um cenário, a viver dentro desse mundo aqui na nossa cabecinha, e cada coisa que acontece, e os perfeccionistas são bons nisso, não é que aconteceu uma catástrofe que fez com que você ficasse super frustrada. Aconteceu uma migalha desse tamanho. Dói? Dói. Mas às vezes a gente dá uma grandeza, a gente dá uma importância para aquela imperfeiçãozinha X, que dentro de um contexto onde aconteceram 90 coisas boas, 10 que não foram tão boas ganham um peso das 90. Você acha isso justo? Pois então, essa injustiça não é a vida, é você com você mesmo. É a tua perspectiva, é o teu olhar, é a tua postura dentro do teu cenário. Então, quando isso aconteceu com a minha paciente, eu falei, nossa, né? E aí a gente conversou e tal, e eu fui tentando direcioná-la nesse sentido de para onde ela podia acertar o olhar para aquilo amolecer dentro do coração dela. Ela podia continuar com essa frustração, mas sabendo que aquilo não precisava ter um peso tão grande.
E agora eu vou trazer o meu caso, porque assim, hoje, além disso tudo, que quando ela me falou, eu falei, vai chegar o dia da apresentação da Nina. Será que vai ser meio parecido? Vamos ver, né? Ela já me preparou para algumas possibilidades. Eu falei, agora eu já vou mais amaciada quando for o dia da apresentação da Nina. Enfim, e daí, hoje, o que eu constatei, além de todos esses itens aí do perfeccionismo, foi a questão de que a gente acredita que as coisas são muito mais frágeis do que verdadeiramente elas são. Tem algum controlador, centralizador de plantão aqui nesse vídeo? Porque perfeccionistas e controladores moram no mesmo pacotinho. A gente mora dentro do mesmo pacotinho. São as mesmas qualidades dentro aí do nosso serzinho. Pois então. E daí, essa questão toda foi muito interessante eu constatar hoje que as coisas, as relações, elas têm uma força, mas elas têm uma força que a gente não bota fé, que a gente não presta atenção. A gente quer tanto controlar para que as coisas saiam perfeitas, que a gente esquece que a vida acontece por si só. Sabe aquele clássico que a gente pensa? Os planetas estão alinhados, eu não preciso me preocupar se o planeta Terra vai sair do eixo, se ele vai sair voando, largar o sol para trás, né? Nossas células aqui, o nosso corpinho, ele está se desenvolvendo, está funcionando sem que eu peça para o estômago fazer a digestão, sem que eu peça para o meu sistema circulatório fazer o que ele tem que fazer, sem pedir para minha unha crescer, tudo está funcionando. Não é lindo? Não é maravilhoso? Mas quando a gente é perfeccionista e controlador, a gente acha que se a gente sair um pouquinho do cenário, que se a gente não tá de olho em tudo aquilo que tá acontecendo, se a gente erra, tudo vai desandar. Tipo receita, né? Algumas receitas desandam, algumas a gente consegue fazer umas mutretas e fazer dar certo, né? Na vida, a maioria das coisas funcionam melhor quando a gente sai desse controle doentio. Não é sair de cena no sentido de, vou deixar, Deus dará. Não, mas é sair dessa obsessão de controle que a gente acha que é um cuidado, mas que na verdade é um controle descontrolado, né? Então, hoje de manhã foi interessante, né? A Nina tava ansiosa, fazia uma semana, e hoje é o dia que a mamãe vai lá na escola. E a ideia, né, era ter um playdate. Então a gente ia lá, as mães todas foram para a sala das crianças, brincar, depois ia ter apresentaçãozinha. Não apresentação, né, no Brasil tem muito essa coisa de apresentação, de fazer um teatrinho bonitinho, né. Aqui é mais a interação. Então a gente brincou, depois fez uma atividade de desenho, e aí depois comeu, e leram um livrinho, né, para homenagear o Dia das Mães, cantaram uma musiquinha, mas tipo uma musiquinha de roda, assim, não era uma apresentação. Mas e aí a Nina tava cheia de expectativa, claro, nossa, vou levar a mamãe, né, pra escola, e eu também tava super feliz de ter essa oportunidade com ela, depois, né, de tanto tempo de pandemia, enfim, né, vivenciar aí esse momentinho tão especial. E só que de manhã, na hora que a gente se arruma aqui, né, de manhã aquela rotina básica, igual pra todo mundo, e aí a gente tava saindo de casa, e a Nina, né, ela cisma, como qualquer criança, né, ela queria levar um negócio pra escola, só que não pode, né, na escola não pode levar brinquedo, não pode levar umas coisas que não pode levar, só que ela vê uns amiguinhos quebrando as regras, e ela quer quebrar as regras também, como qualquer criança normal faria, né, só que a mãe dela é meio chata. E aí eu fico tentando explicar para ela que ela tem que respeitar as regras da escola, e ela, como uma criança natural, protestando sem entender por que eu tenho que obedecer a regra e o fulaninho não obedece a regra. Long story short, para dizer que no fim da história, saindo de casa, bem nesse dia, olha o cenário da perfeccionista. Poxa, saindo de casa, no dia que é a apresentação do Dia das Mães, no dia que era pra ser só ursinhos carinhosos, sabe aquele dia que você quer postar uma foto maravilhosa no Instagram e colocar aquela legenda linda, Dia das Mães na escola? Então, não teve. Não teve, porque eu falava, Nina, justo hoje que é o Dia das Mães na escola, que era pra mamãe você ir feliz, você tá me fazendo ficar nervosa. Vocês acham que eu não sou dessas mães loucas? Vixe, tem o piti também, gente, normal. E aí, ela super chateada, porque claro,
filha de peixe, peixinho é, né? Então eu percebo na personalidade da Nina também características bem perfeccionistas, bem exigentes dela com ela mesma, além da mãe doida que ela tem. Então eu percebi que assim, ela percebeu que ela tava, né, tava pedindo, insistindo como boa taurina, né? Taurinos têm a habilidade da persistência, que é uma coisa assim admirável. Não quando você é a mãe da taurina, né? Mas enfim. E aí ela tava, me deixa levar, me deixa levar, me deixa levar. Eu, não pode, não pode, não pode. Enfim, a discussão de 5 minutos, que valeu por 5 séculos. E aí a gente saindo de casa e eu super frustrada. Eu comigo, eu não queria ter brigado com a minha filha. Que besteira, Adriana. Era só deixar a menina levar um negócio que ela queria levar. Todos os amiguinhos da escola quebra a regra. Deixa a menina quebrar a regra também. Aí uma outra parte de mim, não, Adriana, mas não é certo. Você tem mesmo que educar sua filha. Vocês estão entendendo onde eu tô tentando chegar? Só, pelo amor de Deus, coloca nos comentários para eu não me sentir a única louca. E daí, tudo isso acontecendo, e aí no elevador, ela chorando, sentida, porque ela também não queria, né, ter brigado. E aí, beleza. Daí a gente foi andando uns 20 minutinhos daqui até a creche dela. E aí a gente foi tomando um vento na cara, andando, respirando. E as coisas foram se acalmando. Então eu, dentro da minha cabeça, vocês já podem imaginar os 10 mil discursos da terapeuta, especialista em autoconhecimento, vivendo todo aquele cenário. Eu respira, respira, respira. E a Nina também foi no silêncio dela, com certeza na cabecinha dela, né? Quem tem criança nessa idade sabe que eles já estão mais adultos do que a gente, né? Em muitos momentos. E aí ela foi quietinha, de repente ela começou, e a Nina não é dessas que sabe do tipo, você finge, se eu fosse puxar papo com ela fingindo que tava tudo bem, se ela não tivesse no momento dela ainda, ela também não ia ficar bem não, porque ela é dessas também, ela precisa do tempo dela. Tem criança que você brinca um pouquinho, elas se soltam e finge que tá tudo bem, né, ou fica tudo bem mesmo. A Nina não, ela também precisa do tempo dela, ela guarda aquela magoazinha, ela vai se acalmando, ela vai respirando. Depois que ela sentiu toda a emoção dela, daí beleza. Então, foi cada uma no seu tempo, nesses 20 minutos de caminhada. Enfim, e aí teve uma hora que ela começou a brincar, de pular na rua, descontrair, aí eu comecei a relaxar também e voltou a ficar tudo bem. Voltou a ficar tudo bem. Por que eu tô contando tantos detalhes para vocês? Porque só quem tem uma cabeça perfeccionista, controladora, é que sabe o quanto esses pequenos eventos do dia a dia, coisas que acontecem e é normal, normalmente a gente se dá super bem, sai de manhã, vai de boa, faz as coisas do jeito que tem que fazer, até porque eu tenho um trabalho, dependendo do dia, né, tem dia que eu tenho um paciente mais cedo, mas normalmente esse horário que eu levo a Nina pra creche é um horário que eu tento deixar mais vago, pra não ter essa aceleração, sabe, de tipo, vamos correndo pra escola, vamos não sei o quê. Eu já me conhecendo, ajustei o horário do meu trabalho pra isso. Só que tem dia como hoje, que dia parece noite, e é isso que eu quero trazer pra nós, que já era, né, sessão terapêutica do nosso programa, mas pra gente abrir aqui nesse preparatório, porque eu acho que é tão importante a gente olhar para isso tudo, meus amores. Quantas coisas a gente se frustra na vida, quantas coisas a gente brocha, quantas coisas a gente deixa de curtir porque não foi perfeito do começo ao fim. E eu falo isso pra vocês, como eu disse, não é à toa que eu atraio um público que tem muito dessas características também, a gente tá aqui por afinidade. Então assim, é uma coisa que eu já melhorei assim muito, mas muito, senão eu não estaria trazendo esse material com tanta tranquilidade como eu tô trazendo pra vocês hoje. Mas é uma coisa que é o orar e vigiar que a gente conversa. As emoções, eu estava falando isso com as minhas alunas do colegiado essa semana. As emoções não precisam de cura. A gente tem uma ideia de que a gente precisa se curar no autoconhecimento. É poético, mas não é real. Eu preciso curar a minha raiva. Eu preciso curar a minha melancolia. Eu preciso curar o meu perfeccionismo. Gente, são características, são emoções. Não é uma doença que precisa de cura. É uma parte sua que ela precisa ser entendida, sentida, percebida.
Conhecendo como você é, daí entra a nossa inteligência emocional para lidar com os cenários da vida, onde incluem essas emoções no cenário, como que eu posso me sair melhor dentro dessa situação. Então, dentro da minha situação hoje, por exemplo, eu fiquei muito frustrada, porque na minha cabeça perfeccionista, eu não podia ter brigado com a Nina hoje, nesse dia. Eu não queria ter saído de casa chateada. Para mim, isso quebrou a perfeição do meu dia. E eu tive que lidar com isso, com esse quebrar do perfeito da minha expectativa para esse dia tão especial. Isso que doeu. Mas ao mesmo tempo, eu sabia, Dri, é a vida. É a vida acontecendo. Você pode escolher ficar o dia inteiro brava com você mesma, e aí sim esse dia vai ficar perdido. Ou você pode só respirar. Só respira. E foi essa segunda opção que, graças a Deus, dentro de todo o meu conhecimento eu consegui fazer. Dentro do meu conhecimento e dentro do meu controle emocional. E aí as coisas foram melhorando. E chegando lá, que bom que eu me deixei respirar. Que bom que eu aceitei a minha imperfeição. Que bom que eu aceitei a minha humanidade. Que bom que eu respeitei inclusive o tempo da minha filha para que a gente voltasse a entrar em sintonia naquele momento. E a hora que chegou na escola foi muito especial. Foi muito, 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 muito lindo, muito especial poder ter esse tempo com ela, sabe? Uma coisa que... Aí entra aquela história da força, porque eu não sei como você percebe isso. Mas, conversando com os meus pacientes, conversando com os meus alunos, eu percebo muito esse medo da fragilidade, sabe? A gente que é mãe, principalmente, né? As crianças, elas são humaninhos e elas olham pra gente com as emoções delas. Então, é dolorido você ver uma criança te olhando com ódio. É dolorido uma criança fazendo birra e você sabendo que ela tá com raiva de você aquela hora. É dolorido quando a criança chora porque ela quer uma coisa que você não pode dar ou que você, a partir dos teus princípios, está tentando educá-la para explicar para ela que não é não. Então a gente confronta imperfeição, né? O que seria perfeição? Aqui não tem perfeição, lógico, né? Não tem certo e errado, mas a gente confronta isso o tempo inteiro. Vocês percebem? Então, assim, pra gente que é mãe, pra quem é pai, pra quem não é mãe nem é pai também, não faz diferença. É que eu tô colocando esses exemplos aqui. Mas a gente cria uma imagem muito perigosa de que as coisas são muito frágeis, né? Quem é casado, quem tem namorado também às vezes fala, nossa, se o meu namorado souber esse defeito em mim, ele vai me largar, vai me trocar por outra. Por que a gente acha que as relações são tão banais? São tão superficiais ao ponto de um defeito que você mostra, o outro vai deixar você. Gente, a gente precisa confiar na força que as coisas têm. A gente precisa confiar no vínculo que a gente cria com a vida, sabe? E quando a gente é controlador, isso é muito contraditório, porque você acredita piamente que se você sair do controle, tudo vai desmoronar, quando na verdade é o contrário. Quanto mais no controle a gente fica, pior as situações ficam, pior elas ficam. Por isso que eu falei, se eu tivesse enchido o saco da Nina naquela hora, a gente ia ter brigado muito mais. Mas eu saí do controle, do meu, comigo mesma inclusive, e relaxei. E tudo aconteceu. Então, estando com ela lá, sabe? E vendo as outras crianças com as mães, é a coisa mais linda do mundo a gente ter essa oportunidade, sabe? De ver, porque quando eles são bebês, eles não entendem, né? Quando eles são muito pequenininhos, eles não entendem isso ainda. E quando eles são adolescentes, é aquela fase que a gente sabe, né? Que fica com vergonha do pai e da mãe, fica com raiva do mundo. São as fases. Mas a fase que a Nina tá é uma fase muito gostosa, muito abençoada, porque eles estão cheios de amor, cheio de orgulho do pai, da mãe e quer mostrar. Então, ver todas aquelas criancinhas com a mãe lá, apresentando e mostrando a sala de aula deles, os brinquedinhos, a professora, sabe? É o mundo deles. É a vida deles, é o cenário deles. E poder mostrar a mãe deles, que é o troféu, né, que as crianças têm, para a professora, enfim, incluir os mundos, né? É muito especial. Então, naquele momento, eu pude observar, isso ficou muito constatado para mim.
o quanto as coisas são muito mais fortes do que a gente imagina. O quanto a gente saindo desse controle, saindo dessa exigência da perfeição, sabe? O fato de eu ter brigado com ela de manhã, em nenhum milímetro mudou o amor que ela tem por mim ou o amor que eu tenho por ela. Não foi porque eu briguei com ela de manhã que eu não tinha o direito, a hipocrisia, né? O que quer que seja, de viver aquele momento com ela. Porque não é sobre ser perfeito do começo ao fim. É sobre ser humano. É sobre ser real. É sobre ser como é, né? Então, quando a gente sai dessa arrogância perfeccionista, dessas expectativas de ideal, e a gente aceita o que é, aceita as nossas emoções como elas estão acontecendo e se deixa quieto um pouco, os cenários se refazem, a vida se refaz, se reconstitui. E aí a gente pode aproveitar as consequências. Eu estava até falando com uma amiga minha agora há pouco, né, do quanto às vezes a gente cria um peso em cima, né, do autoconhecimento, da lei da atração, tem que pensar positivo, tem que. Gente, isso só piora as situações, só deixa a vida acontecer. Intuitivamente a gente vai fazer o certo. Intuitivamente a gente vai fazer o certo. Lembrando que a gente vive as nossas leis. Então o meu certo é o certo que tem que ser. That's it, né? Então, eu sei que foi um café meio amontoado de exemplos de Dia das Mães aqui, mas o que eu queria trazer para reflexão é tudo isso. O quanto perfeito você está esperando que as coisas sejam para que você tenha o direito de aproveitar. O quanto você tem exigido de você o desempenho ideal, não só de você, mas das pessoas ao teu redor, dos resultados daquilo que você se dedica a fazer. Como que você julga que os caminhos estão abertos para você? Tem que ser tudo perfeito para você constatar que realmente os caminhos estão abertos? Ou será que, como a gente tem falado desde o nosso primeiro encontro aqui, que os meus alunos, inclusive, que já estão no programa, já estão sendo trabalhados nesse sentido. Constatar que não é sobre apertar um botão e os caminhos vão se abrir. É muito claro que tem uma coisa ou outra que sim, a gente vai precisar desbloquear, né? A gente já trabalhou isso nos outros vídeos, inclusive. Mas, na maioria das vezes, a big picture, a grande coisa que a gente precisa trabalhar em nós é a constatação de que os caminhos sempre estiveram abertos, só que nós não estávamos ainda prontos para ver. Nós não estávamos ainda prontos para reconhecer que aquele caminho é um caminho aberto, porque na nossa cabeça a gente criou uma foto e aquela foto não é igual àquela que a gente está vendo. E não significa que ela esteja errada, é a nossa percepção que está bem poluída diante daquele cenário. O que você me diz? Fez algum sentido aí para vocês? Deixem nos comentários as suas facilidades e dificuldades dentro disso tudo. Me fala se dentro dessa série você já conseguiu constatar que os seus caminhos estão abertos. Se você está abrindo caminhos comigo lá no programa, também deixa o seu oizinho aqui para eu saber quem é da turminha. E pensem aí com bastante carinho, tá? Se você tá sentindo no teu coração que é chegada a hora de fazer um processo terapêutico, como a gente vai fazer agora lá, 10 sessões terapêuticas / aula, porque é uma mistura de Theta Healing com aula, com liçãozinha de casa, vocês vão botar muito a mão na massa nesse programa, muito, 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 não é um curso de 10 aulas teóricas que você senta, come pipoca e me assiste, não. É para trazer, tanto que na primeira aula eu aviso todo o material que vocês têm que ter em mãos. Lencinho de papel, caneta, caderno. Vocês vão ter um monte de coisa para trabalhar e tem que botar uma na massa. Porque não é um curso que, inclusive, o acesso a ele é de 3 meses. É um processo terapêutico. Não é um curso que você coloca lá na gaveta e a hora que tiver afim vai fazer. Não é para isso que serve. É um processo terapêutico, com começo, meio e fim. Para você tratar o que precisa ser tratado e viver os caminhos abertos que você está aqui para viver, certo? Então, se você sente no teu coração, corre,
porque já estamos aí nos últimos dias com as matrículas abertas para você passar por esse processo lindo e maravilhoso e, como você bem sabe, com o meu apoio durante toda essa jornada, apoio individual, tá? Tudo que você precisar, por isso mesmo que as vagas são limitadas, tudo que você precisar, eu tô aqui para trabalhar junto com você, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no site adrianasouza.com.br/abertura de caminhos? Não sei, o link está aqui embaixo. Abertura de caminhos. Clica aqui e você vai lá acessar. Tá tudo explicadinho, lindo e maravilhoso. E estamos falando de imperfeição, né, gente? A gente esquece até o link do site. Não é incrível como as coisas acontecem da forma mais sincrônica e fora do controle? Ai, meus amores, eu espero vocês com muita alegria. E é isso, vamos abrir todos os nossos caminhos juntinhos. Um beijo e eu espero vocês lá. Tchau, tchau.